Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de .NET 7 e C# 11. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula! Então, hoje eu vou falar sobre novidades, né, do C# 11 e do .NET 7, tá bom? Então, algumas mudanças que foram, alguns recursos novos que foram incluídos, tá? Para aqueles que não conhecem a parte de desenvolvimento em C#, eu vou mostrar um monte de conteúdo que a gente tem, para que vocês possam estudar e entender como é que funciona, tá bom? Dar alguns conselhos para vocês em relação a alguns conteúdos que a gente tem também e, obviamente, fazer atualização. Vamos lá. Próxima ação. Bastante coisa mesmo, hein? Já falei do template, já falei aqui do required. Que mais? Comparação entre valores. Isso aqui é legal pra caramba também, tá? Então, como que você comparava Na realidade, você não conseguia comparar por padrão, né? Hoje você consegue comparar por padrão no C# 11. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha alguns arrays. Então, tem aqui ó, um int, e aí, esse int aqui de valores, eu tenho aqui, por padrão, esses valores aqui. Sei lá, 2, 3, 4, 5, tá? Então, eu tenho esses valores aqui por padrão nesse inteiro. Vamos imaginar que eu queira fazer uma comparação para ver se existe, por exemplo, o 4. Como é que eu fazia antes? E ainda funciona hoje, né? Eu posso fazer um if, né? Se valores, ponto, contains, e aí eu coloco aqui no contains o 4, ele vai achar para mim. Então, aqui eu estou verificando se tem 4, tá bom? Então, isso aqui eu sempre consegui fazer, né? Uma comparação se tem algum item dentro do meu array, tá? Então, isso aqui sempre foi fácil fazer. Só que uma coisa que era ruim de fazer é verificar se esse 4 é o último na ação, ou o penúltimo, ou o primeiro, né? Então, para você verificar qual posição estava esse array, né, esse item no array, o que você tinha que fazer? Eu quero verificar se esse aqui é o último, né? Se o 4 é o último. Aí você tinha que fazer uma sintaxe assim. Colocar isso aqui, colocar valores.length menos 1, e aí você verifica se isso aqui é igual a 4, né? Aí você faz esse tipo de sintaxe para saber se o 4 está aqui na última posição. Se está na penúltima posição, você teria que colocar menos 2 aqui, ó. Né? Por quê? Porque você pega a quantidade, como um vetor começa com 0, então se você contar a quantidade vai dar 1, 2, 3, 4. Né? Se você coloca menos 2, começa com 0. 0, 1, 2, 3. Você tira lá 3, tirou 1, virou 2, tirou 2, virou 1 aqui. Então vai ficar 0, 1. Vai pegar nessa segunda posição aqui, né? Na verdade, nessa segunda posição, né? Então, tipo, começa do 0, né? Vou contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4. Então, se a gente começa do 0, o índice aqui é 3. Se a quantidade dá 4, menos 1 daria 3, menos 2 daria... menos 1 de novo daria 3, né? Então, eu ia pegar 3 não, 2, né? Então, daria 0, 1, 2. Aí eu pegaria aqui, ó, a posição 4, tá? Lembrando que o array começa com 0, né? Então, eu teria que fazer isso aqui para verificar se nessa posição estava aqui o número 4. Agora não, agora a gente pode fazer uma comparação desta forma, comparação por padrão, tá? Isso aqui é muito legal. Então, ó, posso falar que eu tenho um array aqui, que é um is, e aí eu vou falar aqui que eu tenho, por exemplo, uma posição, vírgula, 2 posições, vírgula. O 4 vai estar aqui, vírgula, outra posição. Então, se eu tenho isso aqui, ó, olha só, eu estou verificando por padrão. Eu estou falando que esse meu array precisa ter esse formato. Ele precisa ter essa quantidade de caracteres, 1, 2, 3 e 4. E o 4 tem que estar aqui, nessa posição.
Olha que louco isso, tá? Então, eu consigo fazer uma comparação desse tipo, né? Eu consigo falar aqui que eu tenho, então, ó, a posição 4 neste local. Ou, se eu quisesse na última posição, eu poderia falar que a posição 4 está neste local. Então, eu estou validando aqui, nesse caso, estou validando a quantidade de caracteres de dentro desse array e validando também aonde está o 4 dentro dessa minha posição. Isso aqui, ó, me retornaria falso, tá? Ou seja, esse item aqui ia ser igual a falso. Mas esse item aqui seria igual a verdadeiro, seria true. Por que que seria true? Porque no formato aqui a quantidade de caracteres bate, e aonde está o 4, que é a posição 0, 1, 2. Posição 0, 1, 2. Ia bater certinho, o 4 ia ficar na posição 2. Tá? Então, eu tenho esse tipo de comparação também que eu consigo fazer no C Sharp 11, tá? Legal. Se eu quiser fazer uma comparação agora, sem validar a quantidade de caracteres, eu posso? Posso sim. Eu posso fazer uma comparação chamada range, né? Então, a comparação chamada range, eu posso falar assim, ó. Eu quero, não importa a quantidade de caracteres que eu tiver antes aqui, ó. Não importa a quantidade de caracteres que eu tiver antes. Mas eu quero que na minha penúltima posição eu tenho 4. E a última eu tenho mais um aqui, tá? Ou, no meio de alguma coisa, eu tenho que ter o 4. Então, se eu fizer algo nesse sentido aqui, eu estou falando ali que na minha penúltima, né? Vou colocar aqui, ó. Na minha penúltima posição, eu tenho 4. Então, não importa quantos itens eu tenho aqui. Eu posso ter 20, 30, 40. Mas se eu tiver desse jeito, eu estou falando que qualquer um que vier, o 4 precisa ser o penúltimo, tá? Isso aqui me retorna true. Se eu fizesse isso daqui, ó, o 4 precisa ser o último. Ó, se eu deixasse desse jeito, isso aqui iria me retornar false. Por quê? Porque o 4 aqui não é o último, o 4 é o penúltimo. Então, isso aqui, ó, é o que eu queria fazer, tá? Se eu quisesse verificar se o 4 é o primeiro, né? Então, eu colocaria 4 aqui, ponto, ponto. Tá? Então, se eu estou fazendo desse jeito aqui, o 4 é o primeiro item. Se eu quero falar que ele é o segundo item do meu índice, eu poderia colocar desse jeito. O 4 é o segundo item do meu índice, tá bom? Então, isso aqui é legal também. Eu posso comparar por um padrão chamado range, né? Então, eu posso fazer vários tipos de comparação por padrão de array. Cara, isso é fenomenal também. Isso ajuda muito no desenvolvimento ali quando a gente está fazendo, então, alguns tipos de comparações ali para saber aonde está um item no índice, né? Lembrando que eu estou colocando aqui inteiro, tá? Mas isso aqui poderia ser uma string, poderia ser um booleano, né? E aí poderia ser qualquer outra coisa. Então, eu conseguiria fazer algo nesse sentido, tá? Um outro recurso que a gente tem também, vamos imaginar que eu queira fazer um esquema onde eu consiga pegar um if, né, comparar por padrão e ainda pegar essa variável, né? Eu poderia fazer algo nesse sentido. Por exemplo, ó, eu quero comparar um padrão, se valores is, né, é. Aí eu vou colocar aqui, ó, qualquer coisa que vier no começo. Mas eu vou ter aqui o var penúltimo, vírgula, var último. Se eu coloco algo nesse sentido, não tem esse assim aqui. Se eu coloco algo nesse sentido, olha que interessante. Se eu faço um if assim, console.writeLine, eu consigo pegar, por exemplo, os dois últimos caracteres. Isso aqui é fenomenal, tá vendo? O penúltimo e o último. Então, ó, além de eu validar que tem que ter esse padrão, né? Qual que é o padrão? Tem que ter qualquer número, mas tem que ter aqui o penúltimo e o último também. Então, eu tenho que pegar, ó, esses dois últimos caracteres. Se eu coloco para validar esse padrão, além de ele entrar no if, ele vai pegar esses dois últimos itens aqui, ó. Então, eu pego esses dois últimos itens e consigo mostrar na tela. Tá? Isso aqui também é muito legal. Poderia fazer aqui no começo, poderia fazer no final, tá? Então, isso aqui é um outro item bacana que veio ali no C Sharp 11, né? Ó, mais um recurso aí também, tá?